Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast em que procuramos traçar o retrato de um leitor a partir dos livros que traz consigo debaixo do braço. O convidado desta semana é João Fazenda, um ilustrador que começou muito cedo a destacar-se nas páginas do DN Jovem, ainda adolescente, e que nos últimos 30 anos tem visto os seus desenhos espalhados por dezenas de livros e muitas páginas de jornais e revistas. No final do ano passado, lançou Arena, na tinta da China, volume que recolhe 2 décadas de colaboração com Ricardo Araújo Pereira, complementando visualmente as suas crónicas. Em 2016 venceu o Prémio Nacional de Ilustração, desenhou capas para álbuns dos de Olinda e também pinta, faz cartazes e realiza curtas-metragens de animação. Além de colaborar regularmente com o Jornal Público, com quem também tem recebido alguns prémios, e com a revista Visão, já viu trabalhos seus publicados na New Yorker e no New York Times, o que, digamos, não é para todos. Obrigada, João, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. É uma casa que também é tua, não é? É verdade, também é tua. Uma das tuas escolhas, a primeira de que vamos falar, o Barão Trepador do Italo Calvino, faz parte de uma trilogia, I Nostri Antenati, Os Nossos Antepassados, que é composta por outros livros. Este é o do meio, não é? Há também o Visconde Cortado ao Meio e o Cavaleiro Inexistente, mas tu escolheste o Barão Trepador. Dos 3, escolheste este porquê? Bom, honestamente não li a trilogia. Okay. É um direito do leitor, não é? É um direito que te assiste. E li o primeiro, mas não li depois o... nem sequer não me lembrava, não sabia da ordem. Mas, não, eu trouxe este livro, enfim, pensei muito que livros trazer, obviamente, e trouxe este livro... porque, sobretudo por causa do Italo Calvino também, que era um autor, foi um autor que eu li muito nos meus 20 anos, e é um dos primeiros autores que eu leio com uma forma mais continuada, assim, os primeiros que eu segui de alguma forma. E na altura, na verdade, o primeiro livro que eu li dele terá sido, se não me engano, As Cidades Invisíveis, que recebi nos prémios do DN Jovem. Que DN Jovem, o prémio do DN Jovem, muitas vezes, os prémios semanais, eram livros. E eu, enfim, era muito novo e fui apanhando livros às vezes. A edição da Teorema, não é? Exatamente. Também estará alguns nas minhas... Os caixotes. Nos meus caixotes. E tinha lido As Cidades Invisíveis, tinha gostado muito. E depois comecei à procura de outros livros dele na altura. Este, como vocês podem ver, tem uma edição bastante daquelas que se comprava nos quiosques, muito barata. Eu era estudante, eram os livros baratos, e eu estava um pouco também a descobrir autores e muita coisa. Mas lembro deste livro, sobretudo porque eu tinha uma ideia do Calvino muito das Cidades Invisíveis, muito do autor do jogo, das possibilidades da escrita, daquele lado muito lúdico que ele tem. E das formas breves, que eu depois li muitas coisas dele, e ele é um escritor, acho que sobretudo lembrado pelas suas histórias curtas, e pelas as cosmicómicas, os contos das Cidades Invisíveis. E este, eu não estava nada à espera, portanto é um romance, e é um livro que de repente eu sentei-me e não parei de ler. E portanto ele na verdade é um livro que eu nunca mais voltei a lê-lo. Aliás, agora quando pensei, vou levar este, li um bocadinho para ver se... Mas eu tenho uma memória de ser uma leitura, de ter gostado muito de o ler. De me ter sentado e ter ficado muito surpreendido e ser um livro que... Portanto, aquela ideia da leitura que nós de repente deixamos de nos ir. E nos abstraímos de tudo completamente. À volta, não é? E é um livro de aventuras, de sonho, esta ideia de uma personagem que sobe para cima de uma árvore. E nunca mais desce. E nunca mais desce. É todo o jogo que de repente, em termos de imaginação, que isto provoca. E depois também na leitura nós vamos também tentando perceber como é que isto é possível, como é que ele vai viver assim. E aguentar a narrativa, Aí do ponto de vista do escritor, mas depois também a personagem, como é que a personagem faz isto, como é que anda de um lado para o outro. E eu lembro-me de estar, enfim, de ser um deslumbramento.
E um grande prazer. Portanto, eu já lia, quer dizer, não sou um leitor intenso, mas leio com muita regularidade. E esta sensação de um livro que podemos não lembrar muito bem, mas lembramos que deu muito prazer a ler, é para mim importante. Porque nós não podemos voltar aos livros todos. E às vezes há estes livros que nós sabemos que lemos a determinada altura, gostámos muito, e essa memória é uma memória da leitura, desse prazer da leitura. E às vezes é importante não voltarmos a fazer essa leitura. É verdade. Há um risco de desilusão, não é? Pode estragar a memória. Eu, por acaso, só agora, recentemente, começo a reler algumas coisas. E sim, já me aconteceu isso, já há uma certa desilusão, o que também estou à espera, às vezes também estou à espera, mas quer perceber qualquer coisa que li, porquê. E porquê que gostei tanto disto naquela altura, não é? Sim, embora, enfim, às vezes pode haver um bocado, também podemos ir às vezes a ler livros antigos, tentando justificar qualquer coisa do presente, e pode ser uma armadilha, mas... a meu ver, mas este eu tenho mesmo essa, eu gosto muito do Calvin, foi um autor que li muito nessa altura, depois depois não parei de ler, ou não é que tenha lido tudo, mas quis trazer isto porque no fundo o meu início de idade adulta como leitor passou muito por aqui, e tenho essa memória deste livro. Portanto, o resto do Calvin é um tipo de trabalho que me provoca e eu quero trabalhar a partir, ou me dá ideias. Este não, este é um livro que... é mesmo o prazer e isso, acho que para quem gosta de fazer coisas, como é o meu caso, às vezes é difícil encontrar esses momentos de puro deleite em que nós estamos a tentar, isto está-me a dar ideias, quer fazer qualquer coisa a partir daqui. E está só a dar prazer, não é? Está só a dar... E lembras-te das circunstâncias em que o leste? Quer dizer, foi uma leitura quase de uma assentada, mas foi durante as férias, estavas num café, numa esplanada, tens ideia? Tenho, mas sim, foi no verão. Acho que estava sozinho em Lisboa, os meus pais estavam de férias, a minha família tinha ido fora, eu tinha ficado em casa a tratar do cão, uma coisa, e portanto também, foi nós mudámos, a minha família mudou de casa nesse ano, portanto foi uma altura também de mudanças, tenho ideia assim desse tempo, e era um livro de verão, para mim é um livro que associo essa... É engraçado, estás a falar, foi um momento da tua vida em que houve mudanças, em que te estavas a tornar adulto, e este livro é um pouco sobre isso, quer dizer, é a desobediência ao pai, do rapaz que sobe a árvore e que não volta para baixo, é um bocadinho o matar o pai, não é? O fim da infância e o início de uma vida. Sim, tentar perceber o que é que das escolhas dele, o que é que ele vai fazer. Exato. Sim, nesse sentido o livro no início tem esse romance de iniciação, não é? Sim, o caminho a veiros, não é? Mas sobretudo fascina-me este lado depois da imaginação, das possibilidades. Eu estava a falar que o Calvin tinha muito isso tem muito esse registro noutros livros do jogo, não é? Se numa noite de inverno um viajante, exatamente, por exemplo, não sei se leste esse, aquelas variações. Este, digamos que, não sendo isso, tem uma premissa que é muito engraçada, porque no fundo é saltar de ramo em ramo. É subir para o mar e ver onde é que o outro ramo nos leva. Podemos fazer uma leitura mais... muitas leituras a partir daqui. Mas a vida também é isso, não é? Mas a vida também é isso. E essas escolhas, enfim, está tudo... isso é uma coisa que é engraçado, porque... eu gosto, acho que também gosto deste livro, quando comecei a pensar nos livros, também gosto deste livro por outra razão. Porque apesar de ter é um livro que possibilita essas leituras todas, mas ao mesmo tempo é uma boa história. É uma história. Não é uma metáfora a tentar ser uma história. É uma história da qual podemos tirar algumas metáforas. E podemos tirar metáforas, mas também pode ideias, ser lida só como história. Só como história. E eu acho que estes são os livros que tendem a resistir mais ao tempo. Porque lá está, podemos sempre encontrar significados novos, e também me pareceu que fazia a diferença. Passamos para a tua segunda escolha, que eu nem sei muito bem se deverei dizer que é a segunda, a terceira, porque é uma pequena batota, que o João já me explicou aqui em off que não foi batota da parte dele, mas tu trazes um livro que neste momento está disponibilizado em Portugal como sendo 3 livros em um. Estamos a falar de Rua de Sentido Único,
Tu disseste que ias trazer Rua de Sentido Único e a Infância Berlinense, por volta de 1900, do Walter Benjamin, e neste momento o livro está disponível em Portugal em 3. Mas tu escolheste duas destes fragmentos, não é? Bom, eu explico rapidamente. Cada uma delas também é feita de fragmentos. Exatamente. Fragmento aqui é a palavra-chave. É uma boa definição. Eu trouxe um livro. Este livro, portanto, que eu trouxe, que são 2 livros, portanto já é uma batota aí, é na verdade uma edição que eu já não tenho, também estará perdida, uma edição que eu da Relógio d'Água muito antiga, que tinha só esses 2 livros, portanto esta é a nova, fiquei a saber hoje, não é? Que há uma nova edição e que tem 3. E é um livro que eu descobri na altura, no segundo ano da minha quando estava na faculdade, no segundo ano do curso, ao primeiro ano do curso, terá sido por aí. E de facto é um livro que tem esses 2 livros e que eu estava perdido, não sei onde é que ele anda. E que eu na altura não sabia que eram 2 livros. Percebi depois mais tarde, porque lá está, como hoje trago este aqui, que só tem um deles. Portanto, no fundo, o Benjamin tem várias coisas e depois vão reunindo em coleções diferentes. E este livro eu trouxe porque é um livro que eu cheguei a ele, acho eu, completamente por acidente. Não, enfim, naquela fase da vida em que eu tinha ouvido falar deste nome, possivelmente eu fiz Belas Artes, já teria ouvido falar no Benjamin por causa do famoso ensaio sobre a era da reprodutibilidade. Obrigado. Talvez, eu já não sei precisar, e na altura, imagino que tenha sido na Feira do Livro, devia ter o nome debaixo do olho, e vi o livro à venda e agarrei nele. Percebi que eram pequenos textos, achei piada, assim, sem grande... Enfim, e levei o livro. Foi uma coisa completamente... Quase por impulso, não é? Espontânea. Não tinha mesmo nenhuma referência, ninguém disse nada. Sim. E foi assim, é um dos poucos livros que de facto foi assim, uma revelação enorme. Em que de repente eu comecei a ler e começou a qualquer coisa nova de se abrir para mim, em termos de possibilidades da escrita, de ideias, de forma também, e todos os temas que são abordados nestes livros, a cidade, os mapas, os objetos como princípios de histórias ou de memórias ou guardadores ou mesmo estruturas, os objetos quase como estruturas para organizarmos as nossas vidas e relações, e a forma curta, o facto de não são poemas, às vezes são aforismos, mas às vezes são aforismos já quase a serem micro-histórias. Portanto, conforme eu ainda acho mesmo que sempre que leio fico maravilhado, e é uma coisa que inspira-me muito, dá-me mesmo vontade de fazer coisas, ao contrário. E a relação com os títulos é muito engraçado. Eu por acaso reparei, não é por aqui, não o fiz de propósito, atenção. Eu não tenho muitos livros sublinhados, e este tem algumas coisas, mas eu comecei a ver e de repente está tudo em inglês, mas houve aqui um que eu vi muito engraçado. Eu não tenho isto preparado. É espontâneo, tudo no Benjamin é espontâneo para ti e tu para ele. Sim, por exemplo, eu tenho aqui um que é o Mind the Steps, e depois são 3 linhas, e onde eu falo sobre o processo de escrita. Não vou traduzir, eu vou ler agora também. Mas isto é muito estimulante. São livros que de repente era o tom, as ideias. E isto, para mim, foi também, de alguma maneira, acabou por ser num caminho, digamos assim, o meu trabalho de ilustração e a forma como penso as ilustrações e penso o trabalho de ilustração e penso as imagens. Encontrei aqui um caminho, uma espécie de âncora também para me ajudar
nesse trabalho, e o Benjamin, enfim, quer dizer, ele filósofo, crítico, fez rádio, se calhar faria podcast hoje em dia. Sim, provavelmente. E eu não sou um estudioso, longe disso, portanto não estou a trazer isto, eu conheço a obra dele, mas não li tudo, nem pouco mais ou menos, não sou um estudioso, mas estes livros, precisamente por essas questões, foram muito impactantes. Eu ainda hoje volto a eles quando, enfim, aqueles momentos em que quero ganhar fogo. São livros de facto muito... Não sei se conheces um ensaio dele que se intitula em inglês Unpacking My Library. Porque já falaste dos livros perdidos, dos livros que estão se calhar no armazém, e eu acho que todas as pessoas que colecionam livros, que gostam de ler e que perdem livros pelo caminho, essa sensação de estar a tirar os livros das caixas e de repente fazer descobertas, esse é um ensaio lindíssimo, não é? Ele tem isto e essa... E tem uma erudição que não afasta, não é? Ou seja, ele é muito profundo nas análises, é um grande intelectual, um grande erudito, mas ao mesmo tempo tem uma escrita que eu acho que é muito, muito moderna e muito... Foi escrita no século XX, mas que eu acho que funciona muito bem no século XXI. Estes fragmentos, a capacidade de ir direto ao assunto, de pegar nas coisas minúsculas, não é? De as ampliar, de as contextualizar. Sim, e tem... quando eu disse que ele podia fazer podcast, acho mesmo que ele podia fazer, porque ele era muito interessado em todas as novas formas de tecnologia e na cultura popular. Eu ouviria todos. Exato. Por acaso acho que é possível, há uns anos houve uma edição, foi feita uma edição, acho que pela Verso Books, de algumas transcrições, porque não existem registros gravados. Mas existiam coisas escritas e foram editadas. Dos programas de rádio. Dos programas de rádio. E sei que existem já gravações, portanto, alguém a ler, eventualmente, esses textos. Porque eu isso conheço mal, mas porque há coisas para crianças, peças de teatro, críticas de livros, é uma coisa muito mais até de divulgador do que crítico, do que teórico. E sim, ele tem esse lado muito acessível, também tem um lado às vezes muito denso, mas é uma pessoa que é um pensador da modernidade, que é uma coisa que já é um bocado antiga. mas que para ti funciona como um portal para novas ideias e novas formas de ver. Pensar totalmente, esta ideia de... Eu andava muito fascinado também, portanto é um livro que eu li com 20 e poucos anos, andava muito fascinado, quase na senda do Calvin, fascinado com as questões dos mapas, com a hipótese e quando percebi que os objetos aqui tinham este poder, podiam ter este poder evocativo e simbólico, e portanto, também fiquei... Isto interessava-me muito, portanto, ainda me interessa hoje, claro que levou-me a outra... E também acho que também é sempre importante referir isso, eu não tinha dito ainda, mas eu descobri esta forma de escrever, esta forma de alinhar ideias e que às vezes é muito não conclusiva, não é de chegar a conclusões, mas de provocar o pensamento, provocar e de mudar de facto a maneira como nós olhamos para as coisas, o que me parece ser uma definição daquelas mais correntes do que é a literatura ou do que será a arte. E ele também me levou a outras coisas. Eu também queria aqui esta forma de escrever, eu percebi que me interessava por isto e depois fui encontrar outras coisas, outros autores, porque a partir daqui percebi, espera aí, há mais coisas destas e isto é uma forma de... Por exemplo, um autor ou dois a que tenhas chegado. O Krauss, que não conhecia. O Krauss, Karl Krauss. O Warburg, talvez, não? Não, agora falta também começa... agora não me lembro. Parece que eu sou péssimo com... não é um autor... É porque é anterior ao Benjamin. Bom, agora não me lembro. Mas é uma espécie de cascata, não é? Sim, e depois se calhar também te levam ao outro. Há outros que não é necessariamente isto, mas há esta forma de... O Kafka... O Walser, talvez. O Walser, é isso, o Walser. Estava... Obrigado.
E tem também, eu gosto muito de coisas, de textos curtos, e gosto muito de contos. Eu visitei entre trazer um livro de contos, mas esta ideia de microficção, que ainda é mais curta, é uma ideia que é algo que eu gosto mesmo muito. Portanto, e procuro, e sempre que vejo coisas ando, tento ler E também escreves, ou não? Sim. Bom, não é que escreva, mas sim, começo a escrever, ou tenho coisas escritas, mas não sem nenhuma pretensão. Mas sim, é um formato que gosto bastante. E depois dos contos. E esta ideia de potência, sempre. E de potência em potência chegamos, porque isto também é uma cascata e a conversa também é uma cascata, à tua última escolha, Arsène Schrouven, do Olivier Schrouven, que é uma novela gráfica, e aqui vais-nos apresentar totalmente este livro. Porque estamos em território desconhecido. Estamos em território desconhecido, portanto a partir daqui há dragões, e não está publicado em Portugal. É verdade, não está publicado em Portugal. Não há dragões, mas há elephant worms. Okay. Uma coisa se calhar mais estranha. Este livro, o Arsène Schrouven, eu começo por explicar porque é que o trago. Porque eu acho que é um livro que foi o livro que me voltou que me fez redescobrir a banda desenhada, ou voltar a ler banda desenhada. Eu li muita banda desenhada, comecei por ler banda desenhada quando era miúdo, naturalmente, e li muita banda desenhada. Fanzines, não é? Andei muitos fanzines, eu fiz banda desenhada, e antes de, enfim, era o que eu lia mais durante grande parte da minha juventude e mesmo depois da adolescência. E houve uma altura em que afastei-me, não vale a pena agora dar assim grandes razões para explicar isso, mas afastei-me, comecei a outras coisas e de alguma maneira, se calhar, as histórias que eu queria ler não as encontrava na banda desenhada da altura, enfim. E fui, isto é, não deixei de ler, mas fui lendo esporadicamente, mas deixei de saber o que é que se fazia, de estar a par, e afastei-me. E este livro, há uns anos, eu vivi em Londres, e isto já foi há 10 anos, faz o livro agora. Os meus colegas de estúdio em Londres, franceses, começaram a falar: o livro do arquiteto e tal, uma coisa, aquele livro é incrível. Eu não fazia ideia do que é que eles estavam a falar, e eles não me mostraram o livro, mas disseram-me qual é que era, e eu, mais uma vez, também encomendei, ou na altura não encomendei, porque eu não consegui comprar o livro a uma livraria, e comprei sem saber nada sobre, exatamente como vocês agora. Portanto, não sabia nada sobre este autor, não sabia nada. Para grande espanto meu, descobri depois que é um livro composto por vários fascículos que ele auto-editou durante vários anos, e depois foram compilados. Portanto, foi um trabalho que vem de trás. Tem uma coisa muito curiosa, que esses livros são intercalados por estes separadores, onde dizem: "Please wait a week before reading further." E depois, na página seguinte, "Thanks for waiting." Depois, tu cumpriste ou não? Não cumpri. Não cumpri. Não cumpriste. Mas só a ideia de que entre capítulos poderás precisar de uma pausa, já te faz entrar no capítulo seguinte com uma disposição... De outra maneira, totalmente. Eu entendi isso, de facto, fiz essa batota, e aqui fiz batota, e não cumpri. Mas cheguei ao livro assim, então não sabia nada dele, e foi, à semelhança dos outros, foi assim o que é isto? Que livro é este? Não é uma coisa nova para mim, banda desenhada. Eu conheço todos os códigos da linguagem, enfim, não quero, mas é uma leitura muito natural para mim. E não é que tenha sido um livro difícil de ler, nada disso, mas eram as possibilidades que eu de repente encontrava neste livro de exploração dessa mesma linguagem. Era qualquer coisa nova, e ainda é nova. Portanto, se vocês o lerem hoje, ainda vão sentir essa novidade. Portanto, é um livro em termos formais, tem essa... Fiquei completamente
espantado e fascinado com a leitura. Depois, do ponto de vista gráfico, isto é sempre ingrato para quem nos está a ouvir, do ponto de vista gráfico também é bastante diferente daquilo que seria uma banda desenhada mais tradicional. É só 2 cores, mistura muito um desenho quase técnico às vezes, muito frio, um desenho muito frio, sem emoção. Com padrões com texturas, às vezes torna-se muito abstrato. Há personagens que são que, por exemplo, só têm parecem vestir desenhadas de uma forma natural, realista, mas depois as cabeças são só círculos, circunferências, sem nada. E portanto, utilizando códigos que são visuais para criar estranheza, distâncias. Portanto, utiliza, lá está, a linguagem da banda desenhada. E isso eu achei, só visto, claro, mas achei mesmo, fiquei fascinado. E de repente lembrei-me, era por causa disto que eu gostava de banda desenhada. E foi reencontrar-me com uma linguagem e com as possibilidades dessa linguagem, com aquilo que eu tinha na altura, se calhar, tinha ficado desencantado. Depois também há o lado narrativo da história. A história é uma história, tem um humor muito engraçado, quando a crítica fala, por exemplo, no Herzog, naquele tipo de ironia, daquelas, e é muito, tem um bocado disso. Tem a própria forma, por exemplo, na capa aparecemos logo a comic about o Arsène, a aventura, amor, a arquitetura, e depois é muito fantástico ao mesmo tempo, porque mistura, nós não sabemos a determinada altura se estamos a ler as alucinações dessa personagem. O avô, não é? Sim, é o avô, depois há esse lado. É o avô, a história é a história do avô do autor, que se chama Oliver Schrouven. Chama-se o autor, o avô chama-se Arsène. O avô chama-se Arsène. Se isto é verdade ou não fazemos ideia, obviamente. E a história começa precisamente ele, o autor, a dizer: o meu avô foi, há não sei quantos, foi em 1940, já não sei, para a colónia. Portanto, isto obviamente vai pegar naqueles romances de aventuras e dos exploradores europeus que iam para as colónias. Portanto, mas depois não é um livro sobre isso, porque no fundo vai desmontando e de uma forma muito irónica todas enfim, o lado mais utópico e também cómico e tosco, de alguma forma, que estes europeus levariam para estes sítios e tentavam. Portanto, eles querem construir uma cidade que é a Freedom Town, veja-se lá a ironia, e que depois, e que é um projeto utópico modernista, e que depois se torna... Não resulta, provavelmente. Eles constroem, mas enfim, torna-se uma cidade como as outras que nós sabemos. Mas portanto, há esse pano de fundo. Mas depois há muitas histórias, há personagens que são os homens leopardo que atacam na floresta, há o elephant worm, as larvas de elefante que podem estar na água e portanto na água da chuva, e depois então a única maneira de não ser infectado, cheio de medo, é beber só cerveja, então passa o tempo todo a beber cerveja, portanto está sempre meio bêbado e alucinado. Depois apaixona-se pela prima e nós não percebemos já se aquela obsessão dele é a prima, se é a cerveja, se são o calor isto tudo sempre depois portanto, contado na terceira pessoa, de uma forma muito distante ao mesmo tempo, assim, muito irónica. Tudo isto de repente enfim, é um livro. Isto às vezes pode-se dizer assim de uma forma gratuita, mas é um livro e uma história, e a forma como ela é contada é daquelas coisas que eu acho que não resulta em nenhuma outra forma. Não podia ser um filme, não podia ser uma ópera, não podia ser uma ópera. Claro que isto é sempre relativo, né? Porque as coisas de imitação são sempre outras coisas. Claro. Mas há coisas aqui que resultam porque é mesmo aqui, assim. Sim, exatamente. E foi pronto, depois deste livro fui ler, ele tem
Ele tem alguns livros, não tem muita coisa, mas tem alguns entretanto. Saiu um livro dele que foi publicado o ano passado, que se chama Sunday, e que é um livro de 400 e tal páginas, que se compara muito ao Ulisses do Joyce, porque é 24 horas, são 24 horas na vida do primo dele. E ele, no fundo, este livro inaugura esta forma de fazer banda desenhada dele, ou será o primeiro, tornou-se muito conhecido, é um livro bastante... É um livro de culto, dirias? De culto, e é um daqueles livros que ficará, é um marco e este Sunday continua, portanto ele vai desenvolvendo esta linguagem, e é um livro também bastante curioso, mas já não teve o mesmo impacto e é diferente. Mas sim, ele continua a fazer muita coisa, e hoje em dia... Se calhar tem uma família muito, muito grande para poder explorar, pois não é? Vamos ver se é prima, os avós, ou a irmã. E depois da reconciliação, também ficaste com mais vontade de tu próprio explorares a tua linguagem do BD? Também. Pronto, suspeitava, mas... Também fiquei, é verdade. Sim. Abriram-se outras portas para ti em termos de exploração da BD e das narrativas? Sim, eu tinha... Bom, não posso alargar muito, porque também... mas sim, eu voltei a ler muito e entretanto, comecei a ler muitas coisas novamente, e coisas mais convencionais, coisas menos convencionais, e o problema para mim, isso quase que me leva do afastamento da banda desenhada, eu não consigo muito precisar, mas também houve uma altura em que eu achei que aquilo que queria fazer, a banda desenhada, já tinha feito. Isto parece muito presunçoso, mas no fundo estás a explorar, eu tinha 20 e poucos anos, já tinha feito alguns livros, e de repente não havia... eu tinha descoberto, estava a descobrir a ilustração, esta ideia quase, quando eu comparo o microconto à ilustração, em que tens uma imagem que é um fragmento de qualquer coisa maior e que tem tudo em potência. Mas condensa quase tudo, não é? Exatamente, eu de repente fiquei fascinado com essas possibilidades, e a banda desenhada era outra coisa, era a sequência, era o ritmo, tinha outras e a exploração gráfica. E e depois eu, como tornei mais leitor de outras formas que não de banda desenhada, no fundo eu estou a fazer um trabalho hoje em dia pessoal, que é de encontrar uma maneira de juntar estas minhas preferências literárias e essa forma de escrever, e depois o cinema também se meteu pelo meio, àquilo que ainda me atrai e que me interessa na banda desenhada. Portanto, aqui uma forma que eu ainda estou a procurar. Nós vamos ficar à espera, não é? E a apurar muito bem, porque recordo que o João nos trouxe O Barão Trepador, de Italo Calvino, publicado pela Dom Quixote, com tradução de José Manuel Calafate. Fez aqui a batota, e daí a sua arte da condensação estar a prometer muito para o que nos vai mostrar a seguir no futuro na sua obra. Traz Rua de Sentido Único, Crónica Berlinense e Infância Berlinense por volta de 1900, de Walter Benjamin, publicado na Relógio d'Água, com tradução de António Sousa Ribeiro, que ele agora vai procurar porque sabe que já tem esta nova tradução em português, e Arsène Schrauven, de Olivier Schrauven, publicado pela L'Association. A música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A pós-produção deste episódio é da Magda Cruz. A coordenação de podcast do público é do Amilcar Correia. João, muito obrigada por teres aceitado este nosso convite, por teres vindo. A vocês que nos ouvem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Obrigada. Obrigado. Obrigado.